E a gente começa essa edição, infelizmente, com uma notícia triste. O escritor e cartunista Ziraldo morreu aos 91 anos na cidade do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família. Ziraldo é um ícone da literatura infanto-juvenil. Ele morreu em casa enquanto dormia, na cidade do Rio de Janeiro também. Criador de obras como O Menino Maluquinho e Turma do Pererê, Ziraldo nasceu em 24 de outubro de 1932, na cidade de Caratinga, em Minas Gerais. Ele iniciou sua carreira na década de 50, já no cartoon, e escreveu mais de 200 livros ao longo da sua carreira. Ziraldo se consagrou como um dos mais aclamados escritores infantis do Brasil. É uma perda gigante. Eu vou chamar a Juliana Lopes, porque eu e a Juliana Lopes fomos criados lendo justamente a obra de Ziraldo. Eu lembro que minha mãe comprava todos os livros do Menino Maluquinho. E depois na universidade, né, Juliana Lopes, a gente lia o Pasquim, que tinha uma crítica ácida à ditadura militar. Era um dos únicos veículos que de fato criticava os desmandos que havia naquele período, que é um período de vergonha da história brasileira. E você também tem uma história pessoal, né, sobre outra obra do Ziraldo. Conta pra gente, Juliana. Eu acho que o Ziraldo, Uribe, foi o que me fez ali ter acesso à literatura, a ter vontade de ir para a biblioteca da escola. Ele fez parte, com certeza, da nossa infância. Mas eu venho aqui para trazer um título dele que é muito interessante e que faz a gente entender a genialidade desse autor que nos deixa hoje, que é esse que está aparecendo aí na tela, chama O Menino Marrom. É uma publicação de 1986, que era uma época em que se discutia muito as questões sociais, enfim, estava tudo vindo à tona, mas na literatura infantil era difícil entender essa questão da identidade presente nessas obras. Então, tem muita pesquisa que fala sobre O Menino Marrom como uma obra que foi protagonista das questões raciais para as crianças, né? Uma obra que fala sobre identidade negra, que fala sobre diferenças, que fala sobre diversidade. E a conversa desse menino, que é um menino negro, com um outro amigo, que não é negro, e eles vão se identificando nas diferenças. Mas tem uma especificidade que é não colocar esse personagem naquele lugar que era sempre colocado do negro escravo, ou do negro que era marginalizado, ou do negro que tinha o corpo violentado. Então, foi um espaço que ele encontrou ali de comunicar para as crianças a importância dessa discussão, especialmente dentro das escolas, que é a questão racial. Era uma época que ainda não havia legislação sobre isso, como aconteceu hoje. O movimento negro estava se movimentando para conseguir espaço para que essa legislação acontecesse nas escolas. E aí veio o Ziraldo já ali como protagonista da abertura dessa discussão sobre diversidade. Então, tem vários personagens dele, né, que tratam sobre indígenas, sobre o folclore brasileiro. Então, são personagens muito brasileiros. E o Menino Marrom, vale a pena que as escolas voltem o olhar para ele, porque é muito importante para a literatura infantil e para a literatura negra. Fala com um certo sorriso no rosto, porque ele faz parte da nossa história. A gente relembra quando nós éramos realmente pequenos, e Ziraldo era uma leitura obrigatória nas escolas. Os pais davam aos filhos sempre o almanaque do Menino Maluquinho, eu lembro muito bem, eu li mais de 3 vezes, porque era uma história muito saborosa e que ensinava bastante. Juliana, eu vou trazer uma informação que o Pedro Duran, nosso analista de política que está nos assistindo, ele conversou nesses últimos dias com o enteado de Ziraldo, e o Cláudio, e ele conta pra gente que Ziraldo não conseguia se comunicar nos últimos dias, ele mal recebia visitas e passava a maior parte do tempo dormindo, estava acamado, então já era um processo que ele estava doente há bastante tempo. E agora a família cria um instituto para honrar a história e o legado de Ziraldo. Só a título de curiosidade, havia uma exposição no CCBB do Rio de Janeiro sobre Ziraldo e ela teve 10 mil visitantes em apenas uma semana. Isso mostra que ele era um escritor imortalizado na história e na cultura brasileira. Era alguém que ainda fazia eco nas gerações atuais. A gente lamenta muito a morte de Ziraldo aqui no Agora CNN. Desejamos aí a paz à família de Ziraldo e que esse escritor não seja esquecido da história da literatura brasileira.